Então a Apple perdeu 200 bilhões de dólares em valor de mercado nessa última semana, depois da China restringir o uso de iPhones no país. E sim, eu sei que isso preocupa, mas calma, que ao meu ver não é para tanto, mas eu entendo talvez da Apple ter uma queda de quase 6% em apenas 2 dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque existem alguns detalhes que precisam ser mostrados nesse vídeo de hoje, então me acompanhe até o final do vídeo. Se no final vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar com quem possa se interessar, e se vocês são novos por aqui, sejam todos muito bem-vindos, podem já se inscrever e clicar no sininho porque tem vídeo novo toda semana. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouco sobre essa restrição de iPhones na China. Basicamente, o que a China está fazendo não é restringir para a população como um todo, mas sim para os agentes governamentais. E isso já acontece há alguns anos, mas o que eles estão fazendo nesse momento é expandir essa seleção de agentes governamentais que não poderão mais utilizar iPhones e, claro, para algumas estatais também. E é claro que isso acabou preocupando o mercado como um todo, porque apesar dessa medida não trazer um grande impacto na receita ou no faturamento da Apple, porque basicamente, se considerar esses agentes governamentais, deixariam de ser vendidos apenas 500 mil de iPhones ou aproximadamente 500 mil iPhones, e isso perto de 45 milhões de unidades de iPhones que eles esperam vender nos próximos 12 meses é muito pouco. O que muitos começam a questionar é se esse tipo de medida, que até então agora pode parecer não ter um grande impacto da Apple, pode se transformar em outras novas medidas que podem acabar trazendo impactos maiores. E também existe um outro ponto que é: por hora, só são os agentes governamentais que não poderão utilizar esses iPhones, mas será que parte da população não pode acabar sendo influenciada a deixar de utilizar o iPhone também? Porque o que a China ela prega é que a própria China ela não quer ser dependente da tecnologia americana. Já tem alguns anos que eles têm essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, mas também uma guerra tecnológica, e é aí que a Apple, e claro, existem outras marcas, outras empresas acabam se enfiando no meio de tudo isso. A China não quer ser dependente de tecnologia americana. E a Apple, apesar de produzir quase 85%, por exemplo, dos seus iPhones Pros, que são os iPhones mais caros da marca, apesar de eles produzirem 85% na China e serem muito dependentes da China, a China não quer ser dependente dos Estados Unidos. E aí o que acontece? O próprio Estados Unidos e a própria Apple, óbvio, ela não quer também ser tão dependente da China. Tanto que ela começou já a tentar diversificar a sua produção, trazendo um pouco para a Índia, trazendo um pouco para os Estados Unidos, também para o próprio México, mas ainda assim a maior dependência acaba sendo justamente da China. E essa descentralização, ela pode demorar muitos anos para acontecer. Então você ter essas rusgas entre Apple e o governo chinês, ou entre Estados Unidos e o governo chinês, é óbvio que não é saudável, porque isso pode acabar culminando em novas medidas lá na China que pode acabar impactando os negócios da própria Apple. Então é em tudo isso que o mercado acaba ficando de olho, né? Se hoje essa medida que vale somente para agentes governamentais, não pode acabar escalando para algo ainda pior. Agora também existe, gente, um outro ponto que acabou preocupando, e é que a gente continua falando do mercado chinês, que é o seguinte: a Apple ela programou para lançar o seu iPhone 15 agora no dia 12 de setembro. E aí o que muitos estavam falando é que esse seria o ano da Apple, que esse iPhone 15 iria bater recorde de vendas, e é claro que a gente só vai saber nos próximos meses se isso efetivamente aconteceu. Só que aí chegou a Huawei e tacou água no chope da Apple, principalmente quando a gente fala lá da China, porque eles acabaram lançando um dispositivo novo que eles falaram que tecnologicamente bate de frente com os iPhones. E aí, o que muitos acabaram ficando preocupados é se, além dessa medida do governo de restringir iPhones e mais esse lançamento da Huawei, não poderia impactar de uma maneira um pouco maior as receitas que a Apple tem na China, porque se a população efetivamente gostar desse lançamento da Huawei, se eles comprarem bastante e deixarem de consumir iPhone,
é claro que isso acaba tendo um impacto na receita. E a China, ela é um player muito importante para a Apple, não só na parte de produção dos dispositivos, mas também na própria questão de receita. Em ordem de importância, hoje as Américas, claro, estão em primeiro lugar. Em segundo, nós temos a Europa e em terceiro lugar nós temos a China. 20% do faturamento da Apple acaba sendo proveniente da China. Então, essas medidas do governo, mais esse lançamento da Huawei, acabaram trazendo uma preocupação muito grande nesse curto prazo, e aí, naturalmente, a gente acabou vendo todo esse impacto aí em 2 dias apenas nas ações da Apple. Só que não é somente isso que acaba preocupando, tá, gente? Porque se a gente considerar a questão da receita, apesar da China ser um player muito grande, ainda, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, as estimativas é que a receita da Apple ela cresça pelo menos 6% pelos próximos trimestres. Então, se essa receita crescer 6% pelos próximos 4 trimestres, ela continuará entregando resultados muito bons, apesar de tudo isso que está acontecendo na China e também, claro, aliado que muitos estão considerando que esse iPhone 15 vai fazer com que esse seja o ano da Apple. É bem verdade que desde que a Apple lançou o iPhone, basicamente o seu lucro foi explosivo e assim se manteve ao longo desses últimos anos, né? Foi bem nesse formato de escadinha mesmo, mas eles estão colocando muita expectativa então nesse lançamento que vai acontecer agora na semana que vem. Só que além de tudo isso, o porquê que eu acho que as ações da Apple sofreram bastante nesse curto prazo, né? Primeiro, porque a ação, como eu trouxe para vocês, o próprio lucro dela subiu como escadinha nesses últimos anos e a ação, ela praticamente fez a mesma coisa. Ela foi, na verdade, não foi nem de escadinha, ela foi um foguete porque ela subiu demais. Já tem pelo menos uns 3 anos que muito investidor olha para a Apple e fala, tá muito caro, e aí ela vai lá e fica mais cara, ela continua subindo. E aí, nesse primeiro sinal de estresse, quando a gente vê uma ação que subiu tanto quanto a Apple, é claro que a gente vê essa volatilidade maior e aí a gente acaba vendo essa queda de 5, 6%. As empresas de tecnologia, elas são muito mais voláteis, elas apresentam um risco maior e aí, naturalmente, o mercado coloca essa volatilidade nas ações e aí a gente vê essa queda depois de uma ação que subiu tanto. Só que não tem somente isso que está acontecendo. Outro ponto que acaba impactando, e aí não é somente a Apple, mas também outras empresas de tecnologia, é justamente a taxa de juros americana. Então, recentemente foram entregues alguns dados de emprego dos Estados Unidos e esses dados eles seguem bons, eles seguem ali com uma taxa de desemprego de mais ou menos 13,5%, os pedidos de seguro-desemprego eles realmente diminuíram, mostrando que estão tendo poucas demissões, as pessoas continuam com renda ali para consumir. E aí o que isso acaba implicando? Isso acaba implicando em uma resistência maior nos índices de inflação. Apesar da inflação estar caindo nesses últimos meses lá nos Estados Unidos, ainda assim está muito acima da meta do governo americano. E aí eles estavam avaliando se eles precisariam fazer mais um aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Hoje a taxa está em 5,25% e 5,5%. E aí quando saíram esses dados, o prêmio dos treasuries, ou seja, dos títulos do governo americano, que é como se fossem os nossos títulos do Tesouro aqui do Brasil, eles simplesmente dispararam. Então, o que acontece? Muitos investidores que olham aquele prêmio que aqueles títulos do governo está pagando e olha o risco que eles estão correndo na Bolsa de Valores, onde muitos estão falando de recessão ou de desaceleração global, eles acabam justamente migrando para esses ativos onde tem um menor risco, que são os treasuries americanos. E aí é claro que tudo isso acaba tendo um impacto no mercado de renda variável, principalmente nas empresas de tecnologia, porque elas carregam um risco e uma volatilidade maior. Elas são muito mais sensíveis a esses possíveis aumentos na taxa de juros. E apesar de, para a próxima reunião, mais de 90% do mercado achar que o Fed ele vai simplesmente manter as taxas de juros em 5,25% e 5,5%, ninguém descartou por completo que até o final do ano possa ter mais um aumento de 0,25%. E aí, conforme mais sobe essa taxa de juros, mais você
estrangula a economia, porque o preço do dinheiro fica muito caro, e aí mais você joga um país para uma desaceleração. Então, tudo isso acaba preocupando. Naturalmente, as ações de tecnologia, não somente a da Apple, acabam sofrendo, mas no caso da Apple específico, é justamente esses movimentos que a China tem feito e que, apesar de nesse curto prazo terem um impacto muito pequeno, nós ainda não sabemos se isso pode escalar para algo maior. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Se vocês acham que sim, a China vai acabar adotando mais medidas para restringir ainda mais a tecnologia americana no país, ou se não, vocês acham que tudo isso vai ficar por isso mesmo e a Apple ela vai seguir crescendo como ela tem feito nesses últimos anos? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.